Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que é também um podcast que fica lá arquivado no YouTube e que vocês podem ter acesso aos mais de 100 episódios. Isso mesmo que vocês ouviram. Nós já conseguimos passar de 100 episódios e agora, em janeiro, nós estaremos fazendo 2 aninhos. 2 aninhos, merece um bolo, Arildo. Hoje, pessoal, eu pretendo falar para vocês sobre alguns ensinamentos de um homem chamado Mark Mancini. Ele idealizou 24 aspectos que podem nos ajudar a administrar o nosso tempo. A administração do tempo, diga-se de passagem, é uma coisa extremamente complexa. Dá a impressão para a grande maioria das pessoas que o tempo ele simplesmente não passa, né? Ou, ao contrário, que passa demais. E aí você fica pensando, será que eu preciso de 48 horas e não de 24 horas? É um negócio um pouco complicado isso daí. Eu vou ler aqui uma frase do Mark Mancini. Ele diz assim: talvez possamos nos tornar muito mais produtivos do que qualquer outra geração ao longo da história. E nós temos as ferramentas que podem nos ajudar a administrar o tempo. Só precisamos nos abrir para mudanças. Ele está certíssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas foi feita uma pesquisa aproximada da quantidade de informações que uma pessoa hoje tem, comparado com, por exemplo, o Dom Pedro I. Vocês sabiam que Dom Pedro I, a quantidade de informações que ele processava no cérebro dele é mais ou menos a quantidade de informações que uma criança de 5 anos processa? É como se fosse um computador antigo. Ele não precisava saber grandes coisas, as informações que ele tinha eram muito limitadas. Então, alguns séculos atrás, imagina milênios atrás, imagina o que se processava na cabeça de uma pessoa de 1000 anos atrás, da Idade Média, não é? Então eram informações muito limitadas. Hoje a gente processa muitas informações. Basta ver quando você está olhando, por exemplo, o Instagram, e você está passando aquele negócio ali e rapidamente você em 10 minutos já viu 100 coisas diferentes, já entrou em contato com 1000 coisas diferentes e, parafraseando Roberto Carlos, eu quero ter 1 milhão de amigos, e todo mundo fica com essa ideia de que precisa ter amigos demais. Mas vamos direto ao que interessa. Mark Mancini ele colocou sobre 24 pontos que pode ajudá-lo a administrar melhor o seu tempo. Um deles foi: descubra como você usa o seu tempo. O primeiro ponto para se ter uma mudança, para se melhorar alguma coisa, é você ter o seu autoconhecimento. Por exemplo, eu quero perder barriga. Imagina que eu estou meio gordo, eu estou perdendo barriga, tá, pessoal? Estou conseguindo, já perdi mais de 10 quilos e isso vai continuar. Quero perder ainda mais uns 5 ou 6, pelo menos até ficar no peso que eu considero ideal. Mas se você quiser fazer isso, você precisa se autoconhecer primeiro. Você precisa olhar no espelho e olhar e dizer assim: é verdade, eu estou com um peso acima do que deveria. Isso também é normal em todas as outras etapas da nossa vida. Você quer saber sobre o seu tempo, você precisa saber o que você está fazendo. Por exemplo, você perdeu a data de vencimento de alguma conta dos últimos 3 meses, você leva trabalho para casa, fica trabalhando além do horário. Existe alguma atividade em que você está envolvido com o que o deixa aborrecido? Você evita responder telefonemas no mesmo dia, só vai responder no dia seguinte? Então, quando você chega em casa, olha que coisa simples, você coloca as chaves no mesmo lugar, porque até isso faz a gente perder tempo. Você já experimentou aquela sensação: onde estão as minhas chaves? Chaves do carro, chave da moto ou chave da própria casa. Quando você costuma deixar no mesmo lugar, isso sempre facilita a sua vida. Teu cérebro não precisa ficar se preocupando demais e gastando tempo de onde é que eu deixei, eu coloquei as chaves ou qualquer que seja outra coisa, bolsa, né? Então descubra, em primeiro lugar, como você usa o seu tempo para que você possa trabalhar nele. Um segundo ponto em que Mark Mancini coloca é usar o bom senso. O bom senso é fazer com que você não fique se culpando muitas vezes por determinados aspectos, né? Muitas vezes você pode ter um trabalho até mais tarde e você poder usar isso sem precisar necessariamente ficar com peso na consciência. Mas também é o contrário. Muitas vezes aquele trabalho ele pode ser protelado para um outro momento para que você possa desfrutar melhor com sua família. Então use o bom senso.
Tenham cuidado para não ser os chamados comportamento tipo A. Os psicólogos sabem bem disso daí. São aquelas pessoas extremamente racionais e que estabelecem alvos impossíveis. Então você começa a pensar, eu preciso mudar o mundo, eu preciso ser a pessoa que vai resolver todos os problemas. E esse comportamento tipo A muitas vezes leva à ansiedade, muitas vezes até mesmo à depressão. Tem que se ter cuidado para não ser esse tipo de pessoa normalmente que desenvolva esse tipo de comportamento tipo A. Um terceiro ponto que o Mark Mancini fala, ele coloca como inclua a diversão em sua programação. A programação que você vai fazer, seja para que for, eu quero visitar, por exemplo, eu sou dentista, né? Eu quero visitar uma faculdade lá nos Estados Unidos, ou eu quero visitar uma clínica, uma mega clínica numa cidade grande para conhecer detalhes que eles possam de alguma forma fazer diferente do que a gente faz, porque aqui, puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, nós já fazemos muito bem. A Dental Clínica é uma das melhores clínicas do planeta, vocês já sabem disso. Mas imagina que você faz isso, por que não você juntar isso à diversão? Eu pratico tiro, por exemplo. Muitas vezes você pode praticar tiro numa outra cidade e fazer parte daquela agenda. Eu também sou presidente da Federação Norte-Grandense de Tiro Esportivo. Daquela agenda e ao mesmo tempo se divertir. Juntar pessoas que você goste, amigos, o seu cônjuge, né? E outras pessoas mais que podem de alguma forma te ajudar a encontrar diversão no seu trabalho. Assuma o controle de seu espaço. Até que ponto você consegue fazer isso? Estabelecer um horário de descanso, reduzir as interrupções, saber distinguir o possível do impossível. Tudo isso deve acontecer no seu trabalho. Como é que você faz isso? Você trabalha emendado, você não para? Parar pelo menos a cada 2 horas, fazer 15 minutos, dá um certo... os coreanos fazem muito isso, os japoneses também fazem isso. Eles fazem algum tipo de exercício para ajudar a acordar e continuar produzindo de uma forma adequada. Então, use o seu espaço da melhor forma possível. Um outro ponto que o Mark Mancini fala, adapte as estratégias às suas necessidades. Se você quiser fazer um projeto X e esse projeto, para que ele seja bem adaptado, bem cumprido, ele vai ser base para um segundo projeto, não adianta você tentar passar adiante, atropelar os bois, colocar os carros na frente dos bois, como se diz, né? Não, uma coisa de cada vez. Estabeleça prioridades usando o sistema ABC. Então, o que seria esse sistema ABC? Um homem chamado Alan Lakein, ele desenvolveu essa estratégia. Ele colocou como prioridades as coisas tipo A, B e C. Vocês sabem, na minha área, na área médica, se fala sobre urgência e emergência. Você sabe a diferença disso? Urgência é algo que precisa ser tratado com rapidez. Emergência, a rapidez é para ontem. Por exemplo, você sofreu um infarto. Então, o infarto é emergência. Precisa lá fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, chamar a SAMU urgentemente. Você sofreu um corte na perna e esse corte está sangrando, mas não a ponto de lhe permitir perder a vida. Isso é uma urgência, né? Então, é como se os procedimentos que você vai fazer tipo A fossem as emergências e os B as urgências e os C que podem até ser protelados. Precisamos aprender a descrever cada um desses aspectos nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal também. Organize suas prioridades usando fichas ou etiquetas, isso ajuda muito. Você sabe, as pessoas que falam sobre a necessidade de a gente precisar pensar e harmonizar os nossos pensamentos de forma que a gente consiga memorizar, e muitas vezes eu acho que minha memória não é tão boa, Arildo, meu grande amigo, costuma pensar a mesma coisa, mas na verdade a gente não precisa gastar tanto tempo com isso, se a gente consegue etiquetar, colocar fichas, né? Às vezes até aquelas maquininhas, Arildo adora isso também, umas maquininhas que etiquetam até a chave do carro, até o controle e tudo mais. Isso ajuda a não perder tempo procurando. Fique atento às prioridades e faça as mudanças necessárias.
Há uma necessidade nessas tarefas ABC de você saber o que é A, B ou C. E o que é A hoje, não necessariamente, amanhã precisa ser mais A. Ela pode ser invertida e pode passar a ser não mais uma emergência, mas uma urgência, né? Então você precisa administrar isso todos os dias, sabendo enumerar cada ponto desses. Tenha sempre em mente a relação custo-benefício. Vocês sabem, tem um sujeito que fala sobre o teorema de Pareto. Pareto foi um economista lá na Itália que desenvolveu algumas ideias. Ele, analisando o dinheiro, ele descobriu que 80% do dinheiro da Itália naquela época estava na mão de 20% das pessoas. Depois se descobriu que isso acontecia com tudo. 20% das ações causam 80% dos problemas, por exemplo. 20% dos produtos de uma loja vendem normalmente 80% do seu faturamento. Então, vamos priorizar as coisas que realmente são mais importantes. E aí a gente volta para aquele ABC. Por que não priorizar esses 20%? Esse princípio 80-20, então, ele é importantíssimo e é essencial. Faça as coisas dentro dos prazos. Os prazos, pessoal, eles existem para ser cumpridos. Nós, brasileiros, muitas vezes chegamos atrasados. Mas eu só atrasei meia hora. Meia hora vai atrapalhar absolutamente tudo. Às vezes, eu, por exemplo, que atendo pacientes, né? Então, se o paciente está marcado em um determinado horário, se ele atrasou meia hora e eu for atender logo depois, eu vou atrasar toda a sequência de pacientes logo depois. Então, a gente termina atrapalhando toda a vida das pessoas. Vocês já imaginaram que às vezes você pode fazer uma reunião com alguém ou com um grupo de pessoas, e pessoas que vêm de outra cidade chegam antes de pessoas que moram ali vizinho? Então vamos tentar cumprir os prazos, isso seria interessante. Outro ponto que Marco Mancini fala é: estabeleça objetivos e encontre tempo para eles. Os objetivos, eles são fundamentais. Você não pode viver sem caminho nenhum, né? Já dizia aquele personagem do Mágico de Oz: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Porque você está perdido, na verdade. Então encontre o seu caminho, faça com que esse caminho ele seja extremamente bem administrado. Foque. Agrupe as tarefas a partir de padrões. Então existem certos padrões de tarefas. Você não pode juntar tarefas que são conflitantes, que são completamente diferentes. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, ela é representante e ela precisa visitar clientes. Aí ela vai visitar um cliente que está lá no norte, outro lá no sul, depois um no leste, outro no oeste. Por que não visitar todos os do norte primeiro? Então esses padrões, eles devem ser definidos para que as tarefas se tornem simples. Aprenda a delegar com eficiência. Delegar, pessoal, é deixar de ser centralizador. E quem está falando para vocês é uma pessoa que é extremamente centralizadora. Eu gosto de fazer tudo. É como se ninguém soubesse fazer o que eu sei. Na verdade, alguns procedimentos eu até sou muito bom no que faço, mas é interessante aprender a delegar para que as coisas possam acontecer, fluir de uma forma muito melhor, não é? Sem delegar, essa centralização gera estresse e ansiedade. Saiba dizer não. Muitas vezes a gente fica protelando um não. Então as pessoas fazem às vezes umas perguntas ou uns pedidos esdrúxulos para nós. Eu quero fazer isso, e aquela coisa não tem a menor função. Às vezes são seus filhos, às vezes é o seu cônjuge que pede uma coisa sem pé nem cabeça. Você recebeu o seu salário, você está com o seu dinheiro nos limites, e aí vem o seu cônjuge, por exemplo, e vamos fazer uma compra de um produto totalmente supérfluo, uma televisão de 85 polegadas. E às vezes você quer agradar o seu cônjuge, porque você ama a tua esposa, por exemplo. Mas aí você precisa aprender numa hora dessa a dizer não. Nesse momento, infelizmente, não é possível. Para os seus filhos, quantos pais hoje, talvez por uns traços que trazem das suas criações que foram tão rígidas, tentam agradar seus filhos de qualquer forma. E esses filhos crescem mimados e muitas vezes cheios de problemas, muitas vezes até se suicidando. Vamos aprender a dizer não. As pessoas precisam ouvir não muitas vezes. Antecipe e planeje. O antecipar
não é só antecipar na hora, mas antecipar mentalmente. O que é que eu vou fazer hoje? Eu pretendo fazer isso. Tem uma agenda mental. Use seu castelo mental, é uma coisa de neurolinguística. Quem sabe no futuro a gente possa conversar um pouco sobre esse assunto. Neurolinguística, que ela é muito legal. Mas por enquanto só vou deixar aqui para vocês pesquisarem. E planeje. O planejamento, como diz Provérbios, se você não consegue planejar adequadamente, a casa não poderá ser construída. Socialize-se de maneira adequada, sabe? Uma vez estava um amigo meu que eu achei interessante um comentário que ele fez, mas que reflete muito bem a situação. Ele era uma pessoa que tinha um comportamento muito ligado, muito específico. Ele era um leitor, quanto mais, gostava de ler bastante, gostava de ter contato com pessoas inteligentes, e ele gostava também de música clássica. E olha que coisa interessante, ele decidiu arrumar uma namorada. E aí o que é que ele fez? Ele começou a ir nos forróis da vida. Bom, pessoal, me perdoe, mas você encontrar num forró uma pessoa que gosta de música clássica, que é erudito, que gosta de ler bastante e que fala sobre coisas, sobre, sei lá, o Big Bang do universo, ou sobre tantos aspectos teológicos e filosóficos, é um pouquinho mais difícil. É mais normal que você encontre pessoas que vão falar sobre dançar e sobre onde é que vai ser a próxima festa de forró. Essa pessoa se tornou extremamente decepcionada. Então socialize-se, mas de uma forma adequada, tentando encontrar os seus pares, pessoas que pensem e ajam como você. Saiba onde estão suas coisas. A gente está falando sobre economizar tempo. Se você não sabe onde estão as suas coisas, tente organizá-las em casa. Na minha casa, por exemplo, eu sei onde coloco os controles remotos, por exemplo. Eu sei onde coloco cada coisa que está perto de mim. Sou super organizado? Ainda não, ainda falta demais. Tem muita coisa para organizar. E nesses feriados muitas vezes a gente usa para fazer isso. Mas a gente precisa saber isso para não perder tempo. De preferência, ponha tudo por escrito. Porque na hora que você faz isso por escrito, você consegue se lembrar exatamente do que você desejava no dia seguinte. Eu tenho a minha própria agenda, onde eu escrevo na própria mão, apesar de ter um celular de última geração, computador, mas eu ainda gosto de ter uma agenda de papel onde eu posso escrever até com caneta de cores diferentes. De novo, vou relatar meu amigo Arildo, que me presenteou isso. Isso com cores diferentes você consegue, inclusive, identificar certas coisas que são mais urgentes ou não, ou que não, né? Aproveite o tempo de deslocamentos e viagens. Se você está viajando, eu faço isso, sabe? Quando eu vou atender em outra cidade, eu costumo colocar meus fones de ouvido e ouvir um podcast. Normalmente podcast sobre administração, sobre economia, para que eu saiba como investir adequadamente em relação à minha clínica, e também sobre odontologia. E eu não perco tempo com isso. Mesmo dirigindo, eu estou passando aquelas 2 horas e meia, se eu for a Natal, por exemplo, ouvindo adequadamente algo que é importante. Leia menos, porém melhor. Epa, peraí, estou falando sobre ler menos? É isso mesmo, pessoal. Às vezes a gente lê demais coisas muito bobas. Você vai ficar lendo sobre coisas que não têm sentido nenhum. E aproveite melhor o que você leu. Às vezes eu compro 30 livros e desses 30 eu leio 10. Porque 20, quando eu começo a ler, eu percebo que a leitura não é tão interessante, não serviria muito para mim. Aprenda a encerrar uma conversa. Às vezes a gente perde muito tempo com conversas tolas e a gente precisa aprender a dizer para as pessoas, eu preciso ir embora. Empregue as novas ferramentas com critério. Então tudo que foi falado aqui, tente fazer de uma forma adequada, mas com critério, não para ferir as pessoas, né? Para que as coisas funcionem adequadamente no seu dia a dia. Ajuste as ferramentas que foram faladas aqui às suas necessidades. Ele termina com uma frase que eu acho fantástica. Ele diz: cada um de nós tem o mesmo número de segundos para usar da forma que achar melhor, mas nem todos os usam em seu benefício e nem todos investem neles com sabedoria. Eu espero que foi muito rápido isso, porque a gente não tem tanto tempo. Como vocês sabem, esse podcast aqui ele voa, age muito rápido, mas eu espero que eu tenha podido ajudar vocês na forma de administrar o seu tempo. Eu indicaria para vocês também um livro de Kenneth Blanchard chamado O Gerente Minuto. Ele pode ajudar muito vocês.
livro pequenininho, fácil de ler. E tem Kenneth Blanchard, que escreveu também O Gerente Minuto e a Administração do Tempo. Pessoal, eu vou ainda falar um pouco sobre os nossos patrocinadores, mas de qualquer forma já estou me despedindo de vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Meus amigos, hoje eu gostaria de fazer um testemunhal em relação aos nossos 2 patrocinadores e que eu tive o privilégio de começá-los, a Dental Clínica e o Super Entrega. A Dental Clínica é uma clínica que eu idealizei. Eu sou dentista de formação, sou formado há 34 anos, e eu idealizei uma clínica que fosse simplesmente maravilhosa, que fosse completa e que não fosse fake. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? Se faz 1001 propagandas, muitas vezes falsas, de coisas que não se faz ou que se faz de uma forma muito precária. A Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas é extremamente completa. Nós temos hoje desde o nosso próprio tomógrafo para fazer as imagens e poder fazer implantes, e até na busca, você sabe que os americanos muitas vezes pedem para que se faça tomografia para procurar muitas vezes cânceres, cistos, granulomas, coisas que a gente consegue ver com muita qualidade com a tomografia. E nós temos um tomógrafo alemão de última geração. Além disso, nós temos o maior centro de fresagem do Brasil. Fresagem é quando uma máquina ela pega um bloco de porcelana, ela fresa, ela esculpe e ela faz essas facetas como as minhas. Eu fiz 30 facetas na minha boca, meus dentes eram muito curtinhos e eles não apareciam. E aí eu fui melhorar o meu aspecto, meu sorriso e o meu visual. Então, além de tudo isso, a gente tem tudo mais que você possa imaginar, inclusive um laser de alta potência que a gente consegue fazer a remoção de cárie, a remoção de gengiva muitas vezes e até de osso sem anestesia em 80% dos casos. Então a clínica é extremamente completa, é uma clínica maravilhosa e que está disponível para você de uma forma completamente sem compromisso. Você pode chegar até nós, faz o teu orçamento, eu mesmo vou analisar a tua boca e vou poder ver o que é que eu indicaria para ti. E você não precisa necessariamente fazer nenhum acerto por isso. Isso é simplesmente uma análise inicial. E aí, caso você queira tratar conosco, será uma honra tê-lo aqui na Dental Clínica, tá bom? Eu agradeço muito e espero ver vocês lá. E caso vocês queiram entrar em contato conosco para tirar alguma dúvida, o telefone é o 99981-6640. Meus amigos, hoje eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, que é o Super Entrega. O Super Entrega que tem mudado a vida de muita gente na nossa cidade. Super Entrega é um supermercado delivery. O que é isso? Você precisa para a sua feira, o supermercado tem. E imagina você no conforto do seu lar, poder ligar, poder entrar no computador, ou se for o caso no celular, no aplicativo, como você quiser, no próprio Instagram, e você pedir e chegar na sua casa em normalmente 15 minutos no máximo. Não demora isso daí. Na maioria das vezes tem se conseguido chegar até antes do que 15 minutos. E você pode comprar desde as coisas que você normalmente compraria, como por exemplo feijão, arroz, macarrão, bolachas, né, suco, bebidas de uma maneira geral. Nós temos lá 3 grandes freezers, ou seja, câmaras frias, com chocolates climatizados, vinhos climatizados. Imagina que situação interessante. Tudo na temperatura ideal e tudo isso de uma forma muito fácil. O telefone de lá é facílimo. Entre em contato com esse telefone, você vai ver uma equipe extremamente solícita, extremamente educada e que vai poder fazer tudo o que você precisa para ter um conforto na sua compra. A sua experiência de compra vai ser simplesmente maravilhosa, eu garanto a vocês, porque minha vida já mudou com isso. O telefone que vai aparecer aqui embaixo é o 99696-2122. Olha como é fácil. 9696-2122. Vou repetir, 9696-2122. Com esse telefone, você vai ter acesso a pessoas extremamente simpáticas que vão lhe ajudar a fazer a compra que você desejar, inclusive a compra do mês, se você quiser. Além de salgados maravilhosos, sorvetes, tudo o que você precisa. E inclusive tem uma área também, uma parte do aplicativo de cuidados com a piscina. Então, se vocês têm piscina em casa, vocês vão poder comprar cloro, pastilhas e outras coisas mais, além de todos os produtos que eu já citei antes, tá bom? Experimenta o Super Entrega, você não vai se arrepender, você vai adorar o Super Entrega. Um forte abraço!
Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.